fica de pé. A igreja conheceu esse moço. Ele aceitou Jesus, já deu o culto da casa da irmã Lituana, do Alexandre. É uma honra termos em levar nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe, meu irmão. Fique à vontade, o senhor está na casa de Deus. Pode tomar o vosso assento. Isso prova muito claramente que o trabalho que é realizado nos lares, o trabalho evangelístico, ele gera fruto, né? E está aí, o irmão é fruto desse trabalho. Deus abençoe toda esse cidade, em nome de Jesus. Irmãos, o irmão Ocilon e a irmã Hilda estiveram ali na cidade de Crato, no Ceará, visitando e fazendo a obra, que crente somente não visita, não, faz a obra também, né? Aqui a carta assinada, né, pelo pastor Ival. Glória a Deus. Eu queria dar uma oportunidade para a irmã Hilda contar da experiência. Vem aqui, minha irmã, no nome de Jesus, 5 minutos aqui, que a gente tem uma programação de missões a ser feita e nós precisamos ganhar tempo nesta noite. Salve-se para a paz do Senhor. Amém. Feliz por ter conseguido chegar. Graças a Deus. Mas foi uma bênção, viu, irmãos? Foi uma viagem muito abençoada, muito produtiva, graças a Deus. Como o pastor falou, estivemos passeando, visitando nossa parentela, minha mãe, meus irmãos, meus familiares, né, que moram todos lá. Como dele também, né, que ele é meu primo, então é nossa família. Mas foi uma bênção. Graças a Deus, fizemos a obra, fomos na igreja ainda por 3 cultos. Domingo passado a gente estava na Santa Ceia lá, foi uma bênção, graças a Deus. Teve um culto na casa do meu irmão também, o pastor conversou, pediu, perguntou para a gente se tivesse alguém que quisesse um culto. E aí o meu irmão se dispôs, falou, antes do pastor falar, o meu irmão já havia pedido, né? Faz um culto na minha casa, antes de vocês irem. E a gente conversou com o pastor, muito bem, eu já estava querendo mesmo, né, fazer esse culto. Foi uma bênção, o culto na casa dele. Por sinal, esse meu irmão que pediu o culto, meus irmãos, é aquele que a gente vinha orando por ele, né? Ele foi acometido de um câncer, né? No mesmo ano que o meu pai. O meu pai não resistiu, né? Ele veio a falecer tem 2 anos. Porém, o meu irmão, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está curado. No ano que a gente foi assim, na semana que a gente vinha embora, nós deixamos ele no hospital que ele ia operar, né? Aí ele operou e graças a Deus, naquele ano a operação vai fazer 2 anos e meio, eu acho. A operação foi bem sucedida, foi no mês de maio que ele operou. E a operação foi bem sucedida, ele fez todos os procedimentos, fez os acompanhamentos, e essa semana que passou, o médico havia pedido todos os exames, porque foi um câncer muito agressivo, ele tirou 80% do intestino. Então, foi muito agressivo mesmo, né? Mas ele fez todos os exames que o médico havia pedido. O médico falou para ele, foi sexta-feira que passou o médico. Foi na terça-feira. O médico falou para ele, você está curado. Ele falou para ele que só vai passar agora com o médico para avaliações de 2 em 2 anos e que esses exames que ele faz para constatar se ainda tem ou não, só daqui 10 anos. Então é porque o médico viu que o milagre aconteceu mesmo, né? Eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que nos ajudou em oração nessa batalha. Não foi fácil para nós, né? Estava o meu irmão e o meu pai ao mesmo tempo, tudo fazendo tudo. Meu pai, como já era mais idoso,
Ele não resistiu, né? Ele quis o Senhor que o recolheu, mas recolheu depois que ele havia aceitado a Jesus. Nós estávamos lá na época que ele aceitou Jesus. E 2 meses depois, ele foi fazer a cirurgia, o Senhor recolheu ele, mas recolheu salvo. Eu creio que o Senhor recolheu salvo. Então, agradeço a cada um dos irmãos que oraram em nosso favor. Foi uma bênção, viu, irmãos? Pode acreditar. É muito bom. Estava calor, mas estava muito bom. Graças a muito bom, viu? Muito bom mesmo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Vamos, irmão Rodrigo, ele vai. Tem aí um material preparado para passar aqui para os irmãos. E logo após, nós estaremos aqui com um irmão, agora, o irmão Josias, aqui para louvar. Após a apresentação do missões, no nome de Jesus. Senhor, irmãos. Amém. Grato ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, nosso tradicional Confissões, para a gente dar uma atualizada aí no que os trabalhos que têm sido feitos, conversar um pouquinho sobre missões. Nós tivemos alguns trabalhos efetuados. Eu faço uma apresentação bem rápida aqui para a gente remir o máximo tempo, mas nós tivemos alguns trabalhos. Esse final de ano, agora o nosso pastor Edson já chegou lá, né? E ele fez a formatura da Sementinha Preciosa. O final de ano normalmente tem mais trabalhos, né? Aqui eu trouxe algumas poucas fotos. Um dos trabalhos que foi feito, irmãos, esse aqui era a frente da nossa igreja lá. Quando chovia, poucas vezes que chove muito. E aí o sistema de escoamento deles lá é muito ruim. E aí ficava encostado tudo lá na frente da igreja. E aí passa os carros, é uma calçada, mas o carro passa estacionado, o carro de alguns outros irmãos vão passando ali e vai ficando muito ruim. Dentro da igreja, os irmãos eram areia até esse ano. Até esse ano lá era o chão de areia, e aí um irmão enviou uma oferta para ser feito um piso lá de cimento lá. Agora já está bem melhor, porque a chapa deles lá também não é muito boa a vedação, e dessas vezes que chove muito, entrava muita água dentro também. E aí no meio daquela areia ficava um salcedo só. Agora está uma bênção. E eles conseguiram lá também fazer um aterramento lá para a água não empoçar mais. Esse aqui é eles trabalhando ali, né? Conseguiram alguns caminhões de areia para aumentar um pouquinho e não ficar mais empoçado no meio da entrada da igreja sede, né? E porque eles são falta um pouquinho às vezes, irmãos. Eles jogam muito lixo na rua, eles não têm muito o sistema de retirada de lixo lá deles falha um pouquinho também. Os irmãos podem ver que tem um pouco de lixo aqui, ó. Aí vai acumulando, aí junta com a água e fica muito ruim. Então o pastor trabalhou em cima disso com as ofertas e fizeram uma melhoria aí. E assim que o pastor chegou lá também, foi aniversário dele. Na verdade, o aniversário dele foi quando ele estava aqui, né? E aí, quando ele chegou lá, os irmãos comemoraram o aniversário dele. Ele mandou bastante fotos ali, os irmãos felizes, o nosso pastor vice-presidente ali fazendo uma oração por ele. E aí os irmãos têm prazer de entregar alguns presentes. Ele ganhou alguns presentes, relógio, sapato, camisa. Eles bem felizes lá na hora de entregar. Ele ganhou um presente, irmãos, desse irmão aqui, que é o irmão Nota. Ó. Ele é o dirigente lá da congregação em Marromeu, que é aquela congregação que tem que ir de
vêm, que é bem longe, bem difícil, e o irmão trouxe um presente um tanto quanto inusitado para eles. Tá um pouquinho ruim de ver aqui, deixa eu ver, mostra ali, ó, mas está na mão dos irmãos ali, são 2 pombinhas, e estava dentro dessa caixa aqui, ó. Essa aqui dá para ver um pouquinho mais, ó, são 2 pombas aqui. Eles têm, eles dão alguns presentes, irmãos, às vezes, que não tem muito valor financeiro, mas é tudo, ó, os irmãos podem ver que aqui é uma casinha feita com as mãos, cheia de detalhe, gratidão mesmo, irmãos, gratidão. A minha mãe estava lá, na hora que eles foram entregar galinha, né, para os irmãos, é o que eles têm, irmãos, é o que eles têm, eles dão com gratidão. Eles realmente são um povo bem grato. E a galinha é para comer mesmo, tá? A pombinha tinha um significado lá, mas a galinha era para comer mesmo, para fazer um almoço. E aí os irmãos ficam felizes em poder, da maneira que eles têm, de conseguir ajudar, demonstrar gratidão lá. Nós temos aqui, ó, o irmão tem um relógio ali, o presbítero Fenicela, que é um dos presbíteros lá, o Agaú e esse que está do lado. São dirigentes lá de congregações, que todas as dificuldades eles fazem o máximo para estar ali honrando a pessoa do pastor que está ali na frente. E aí, bem resumidamente, os trabalhos ali desse último mês. E aí, irmãos, na nossa escola dominical hoje a gente fala um pouquinho de Coreia, né? Eu trouxe essa imagem aqui, que é um print lá do Portas Abertas, para os irmãos. Faz um tempo que a gente não pega esses dados aqui, mas se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, pontuação, eles vão colocando por degraus aqui os mais perseguidos. O Coreia a gente viu que é o mais perseguido hoje, né, no estudo da nossa lição. Para a gente ter uma ideia, ó, a população de lá, se eu não me engano, essa contagem aqui é 2022, 25,9 milhões de pessoas. E população cristã, 400 mil. Se os irmãos forem fazer a conta igual eu fiz, dá 1,5% da população deles lá. Para os irmãos terem um pouquinho de noção, a gente falou já um pouquinho do Brasil. O Brasil se autodenomina cristão, né? Nós temos 80% aí da nossa população se diz cristã. E nós vemos a dificuldade que é, né, meus irmãos? Imagina com 1,5%. O quão difícil, o quão maçante é. E o que, pegando um pouquinho do nosso ponto da escola dominical hoje pela manhã, qual é o nosso dever e a nossa missão com os países perseguidos? Porque hoje a gente viu que a gente também, no nosso Brasil aqui, a gente já sofre uma perseguição, né? É uma perseguição velada, né? Algumas não é perseguição a nível de morte, né? É alguma repressão, às vezes a gente fica com medo de falar, mas aqui é algo que as pessoas arriscam a vida, né? E qual é o nosso dever? Aqui no Brasil é defender o nosso espaço, é falar a verdade, mas nesses países que a gente não tem um trabalho ainda, mas tem cristãos lá, tem missionários lá fazendo o trabalho, o nosso dever é orar. Às vezes a gente não consegue ajudar igual a gente consegue ajudar na África financeiramente, mas lá é realmente só a oração. E esse é um dever da igreja, porque tem missionários lá arriscando realmente a sua vida continuamente. E a gente falando de arriscar continuamente, eu queria já fechar. Eu falei com os irmãos aqui sobre o trabalho na Nigéria, 2 lições para trás, para a gente parar para pensar o quanto o nosso dinheiro pode ser útil. Vamos pensar aqui. O pastor Silas está com o trabalho, o nosso pastor presidente, ajudando ali a Assembleia de Deus de Vila Bela, que tem uma associação com pastores na Nigéria. Qual que é o custo de manter um pastor lá na Nigéria durante um mês? Custa $120, R$600, para manter um missionário durante um mês na Nigéria. O nosso pastor tem ajudado, e aí eu parei para pensar com os irmãos, se a gente se juntar em 10 irmãos, aqui nós estamos em 100 quase, acho que tem mais de 100, né? Se a gente se juntar em 10, custa R$60 para cada irmão, para manter um missionário. Pensa aí, irmão. Um missionário lá na África, a gente tem mais de
bota mais de 1.000 crentes lá. Pensa um missionário na Nigéria. O que pode fazer? O que o meu dinheiro, R$60 do meu dinheiro da minha pizza, pode fazer? Às vezes a gente não para para pensar, que a gente pensa que é muito caro, que é muito difícil. Realmente, o nosso ministério tem disponibilizado isso aí facilmente nas nossas mãos. A nossa igreja já temos um irmão que ajuda lá, mantém um missionário por mês, lá na Nigéria. O nosso dinheiro pode fazer isso. Às vezes a gente não se atenta, a gente não vê a responsabilidade e o peso que a gente pode ter. Se a gente se dispuser, falar assim, eu vou aqui dar 10% de um missionário lá, R$60 eu vou dar no mês aqui para direcionado para chegar lá. E vai chegar, irmãos. O que a gente precisa parar para pensar é que a gente tem essa responsabilidade e tem essa via de chegar lá. Às vezes a gente não para para pensar, é possível, irmãos, é possível alcançar mais um país, já está na nossa mão. Portugal é a próxima, e a gente vai assim, dia após dia, trabalhando, arrumando meios para o nome do Senhor chegar a mais pessoas. É viável, é possível. R$60 é um dinheiro de uma pizza, irmãos. Eu estou comendo bastante. Eu posso ajudar mais. E acho que os irmãos, se a gente parar para pensar, nós também. Cada um de nós também. Então vamos colocar isso aí no nosso coração. No próximo ano nós continuaremos aí com esses trabalhos. Só para a gente, nessa fechada de ano aí, parar para pensar. A gente começa um próximo ano aí, sempre na virada de ano, com planos, com metas. Vamos colocar uma meta aí de ajudar um pouco mais as pessoas que realmente... Às vezes a gente passa por situações que a gente precisa, está precisando realmente, mas às vezes a gente consegue ajudar mais. E é isso que a gente precisa colocar aqui nos nossos corações, que o Senhor vai nos honrando, vai nos abençoando cada dia mais. Amém, irmãos? Amém. Irmão Josias, ele vai louvar o Senhor. E enquanto ele louva, nós iremos fazer as nossas contribuições. Que a Bíblia nos ensina que aquele que dá com alegria, né? Que não tem ninguém que possa dar absolutamente nada. Mas somente um coração agradecido. Só o fato de, irmãos, Deus tem abençoado a vida de cada um de nós, sim ou não? Temos pessoas aí, Deus tem aberto portas. Tem pessoas que, se porventura estão desempregados, parados, algum deles por opção, né? Mas nós temos um Deus que abre portas. E Deus tem feito isso, abençoado a vida dos irmãos. Então, meu irmão, a tua fidelidade, ela conta muito diante dos desafios que a igreja assumiu nesses dias. Oferta com amor, com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E só lembrando os irmãos que vai ser lançado na sala o dízimo, as ofertas, e a oferta de missões, ela é recolhida nessa capulana aqui, os irmãos estão diante aqui, e aquele carnezinho da construção, ele é entregue aos irmãos Diácono, o irmão Alessandro, o irmão André. Os irmãos que não têm carneiro, tem carneiro com o Rodrigo. Quem não tem dinheiro em espécie, nós temos a chave do Pix da igreja. Portanto, meu irmão, você tem N caminhos aí para abençoar a obra de Deus. Irmão José. Segura. Nós estamos aqui para louvar e cultuar ao Senhor. Todos os irmãos que souberam, nos ajudem. Não sei ovelhas, juntaram a três. Não sei ovelhas.
e não pode resolver. Não fique neste dilema, Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de água e pão, seja qual for seu problema, o Senhor tem solução. Deus resolve seu problema, Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema, Deus resolve o seu problema. Pai do céu, não houve, não há problemas pra Deus. Glória a Deus. O irmão Silão vai nos trazer uma palavra, né? Em nome de Jesus. Salve, meus pais, a paz do Senhor. Momento de muita alegria, estamos aqui mais uma vez com os irmãos, depois de uma viagem abençoada por Deus. Faltando um dia para a gente viajar, a gente não teve um problema muito sério de saúde. Aparentemente não ia ser possível, no outro dia a gente fazer essa viagem tão longa. E então eu falei com Deus assim: Senhor, se for da tua vontade, a gente vai. E se não for da tua vontade, a gente não vai. A gente fica em paz. Mas eu entreguei para Deus aquilo que eu vi que não era possível para mim, para nós, né? Então Deus, ele tomou conta e a gente foi e ficou lá bem, viemos bem, estamos aqui para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Lá, uma jovem estava com uma dor muito forte, já fazia dias, uma jovem de 15 anos, e já tinha ido no médico, o médico já tinha feito vários exames e não tinha diagnosticado nada. E a mãe dela levou ela lá na casa da minha sogra, pedindo para que eu fizesse uma oração, porque ela não estava sentindo nem com aquela dor crônica. Eu falei: se vocês creem, vocês verão a glória de Deus aqui agora. Eu coloquei uma mão sobre ela e começamos a orar, e a dor passou, e até agora a menina não sentiu mais nada. Uma minha irmã estava falando do meu cunhado e irmã dela, que há 2 anos e pouco, ele estava com câncer, que já tinha consumido 80% do seu organismo, e então estava para fazer uma cirurgia que os médicos já estavam um pouco desanimados, o menino estava bastante magrinho, já bem abatido, e me chamou na casa dele, e na recentemente tinha chegado lá, e a esposa dele falou: ele está com a dor, não está aguentando, a dor é muito forte. Eu falei a mesma coisa: se vocês creem que Jesus está conosco, eu vou colocar a mão sobre essa encâncer aqui, e essa enfermidade vai desaparecer, essa dor vai desaparecer. Foi também na hora, são grandes testemunhos. E então, alguns dias depois, ele fez a cirurgia, foi tirar aquela parte que já estava danificada, apodrecida por dentro, e ele ficou só com 20%, mas parece que está com 100% completo. Agora foi feito os exames final, como a minha esposa falou, e o rapaz está super bem. Você está se confiando. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Uma palavra rápida que o pastor me surpreendeu, pensei que seria outro dia, mas no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 19. Versículo 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo. Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofre,
causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes, os anciãos perseguiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o túmulo crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai-vos isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue sair sobre nós e sobre nosso filho. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para que crucificasse. Amém? Só até aqui. Nós estamos diante de uma passagem da Bíblia que Jesus ele foi perseguido, ele foi condenado, porque a multidão preferiram que libertasse Barrabás. Barrabás era um homem do mal, era um bandido. Creio eu que era um homem terrível, porque ali estava uma decisão, um julgamento, de que, dependendo da situação do crime, da maldade da pessoa, é condenado à morte, de cruz. E então Jesus, ele foi preferido matar Jesus, porque, resumindo a palavra, a humanidade não entendia, não via Jesus como um bem, mas para um mal. Porque Jesus, ele veio para reinar, para ser o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas na verdade existem aqueles homens poderosos que eles mesmo não queriam, não aceitavam que viesse alguém acima deles, porque eles é que eram os soberanos, os grandes. Então Jesus foi condenado no lugar de Barrabás, colocado entre dois ladrões, além de Barrabás. E Jesus estava no meio. Creio eu que o que ficava no meio provavelmente seria o pior de todos, porque seria o que mais era torturado até chegar à cruz. Então Jesus ali estava meio a dois bandidos que, no caso, o mundo não perdoou, mas condenou. Eu quero dizer aqui nesta noite que nós não podemos encontrar alguém que possa nos perdoar para a salvação da nossa alma. Jesus ali, ele não condenou Barrabás, ou seja, não condenou aqueles dois ladrões, um só apenas, porque um reconheceu que Jesus era inocente, o Cristo, que não era merecedor, estava ali naquela cruz ali, sofrendo, morrendo, numa cruz, porque ali era para estar ali alguém do mal, pagando pelo que fez, com uma vida. E Jesus nada fez de errado, Jesus era perfeito, santo, inocente, um santo que veio do céu para a terra. E então ali, Jesus estava na cruz, pregado, sofrendo. Teve um momento ali que ele
disse, sim, Pai, porque me abandonaste? Provavelmente no momento em que Jesus já estava para dar o último suspiro, provavelmente Jesus recebeu ali naquele momento todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. E o Pai deu as costas para o Filho, porque o nosso Pai do céu, Ele, aonde está o pecado, Ele não está. E o Filho dele recebeu toda a carga pecadora do mundo inteiro, pagando ali por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui livres, escolhendo estar reunidos no nome dele, adorando, glorificando, bendizendo o seu santo nome, servindo a Ele com alegria, porque nós somos sobreviventes lá do mundo, o mundo é morte. Jesus disse, não mais o mundo nem o que há no mundo. Então Jesus chama o povo, nos chamou do mundo para estarmos aqui reunidos no seu reino, na sua maravilhosa luz, porque que está no mundo é um mundo perdido, é um povo sem salvação, ou seja, um povo mal criado por causa do pecado. Mas Jesus chama para um novo nascimento, uma nova vida que provavelmente não com certeza, é uma vida bem criada pela palavra de Deus, porque nós começamos do início uma nova vida. Só assim poderemos ser filhos de Deus, porque esta vida não é mais carnal, e sim espiritual. Filhos de Deus. Porque Jesus disse que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então nós, nessa nova vida que estamos aqui, se permanecermos firmes até o fim, esse caminhozinho estreito, deixamos o mundo largão das maravilhas do mundo, para um caminho bem estreitinho. Mas na certeza, no final desse caminho, nós vamos para o céu de glória, onde há as ruas de ouro, rios de águas cristalinas, onde viverão para sempre em glória, com alegria e paz, com os anjos, o Senhor Deus e o Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Irmãos, a chuva está abençoando a nossa vida nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia, poucos minutos que nos restam. Eu quero meditar uma palavra. Eu queria pregar, mas a gente é muito bem-aventurado também ouvindo, né? E o tempo ainda está a nosso favor e nós precisamos aproveitar o tempo, né? O tempo que passa e não volta mais. Abra a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo número 13. Nós temos ainda no final alguns irmãos que não tomaram ceia, e vai ser dado a ceia. É bom até que os irmãos já preparem e deixem tudo aí bem organizado, para quando na oração final já está tudo preparado aí para nós ganharmos tempo. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13. Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o seu Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, presta atenção aqui. E Jesus, sabendo que o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar
com a toalha, ou seja, e começou a enxugar com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço, tu não sabes agora, mas entenderás depois. Amém, irmãos? Eu quero trazer a importância do que é servir a Deus de verdade. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de servo. Sendo ele Senhor, ele nos deu uma lição muito grande acerca desse assunto. Observe que o texto que nós acabamos de ler aqui, era o texto onde a festa da Páscoa, que era uma das mais importantes festas judaicas, era celebrado, e era o tempo de lembrar-se da misericórdia de Deus. Toda vez que um judeu ortodoxo que conhecia Deus, ele celebrava a ceia, ele estava recordando de onde o Senhor havia lhe tirado, que foi do domínio do Egito, das mãos de Faraó, e da casa da servidão. Deus não chamou o seu povo para viver uma vida de servidão ao mundo e ao Egito. Deus nos chamou para uma vida e a liberdade com Cristo. Só que o apóstolo Paulo, ele diz: não useis dessa liberdade para dar o quê? Ocasião ao quê, irmão? A carne. Então, diferentemente das festas pagãs dos nossos dias, principalmente na festa da Páscoa, na festa pagã, daqueles que não conhecem a Deus, eles celebram a Páscoa com o quê? Coelhinho da Páscoa, ovos de chocolate, é assim, não é? Pratos, né? Bacalhau e outros tipos de peixe. Eles entendem isso como Páscoa. Mas o apóstolo Paulo diz que Jesus é o Cordeiro Pascual, ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro que foi sacrificado. E nesta festa em Jerusalém, a cidade de Jerusalém quintuplicava. Ou seja, imagina, vamos fazer aqui uma analogia. Imagina uma cidade com 50 mil pessoas, 5 vezes mais a população nesse dia de Páscoa, daria quantas pessoas? Irmão, vocês estão muito matemáticos. Se eram 50, 5 vezes mais 50 daria quanto? 250, sim ou não? Até os meninos aí cabulando aula na escola, né? Se a cidade quintuplicava 5 vezes mais, e uma cidade tinha 50 pessoas, o número crescia para 250 pessoas, 5 vezes mais. E a multidão vinha de todas as regiões, caravanas e caravanas. Eles iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. E aqui no texto que nós estamos lendo aqui, Jesus, na festa da Páscoa, ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Sabia ou não sabia, irmão? Você acha que alguma coisa pode surpreender a Deus? Não. Deus é onisciente. Ele é 100% homem, mas é 100% Deus. E aí, era um momento, era um drama, era um momento difícil para a vida de Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer o dia seguinte. Ele sabia o que estava ali esperando. Jesus sabia todas as coisas. Aí o que foi que ele fez? O texto deixa muito claro, ele acha acabado a ceia. Mas antes, o texto diz que havendo ele amado os
que estavam no mundo, amou-os até aonde, irmão? Até o fim. Deus não ama o homem pela metade, não. E detalhe, não existe nada que eu faça para Deus me amar mais. E nem nada que eu possa fazer que Ele me ame menos. Ele simplesmente nos amou. E o amor divino é um amor imutável. A Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Por isso vós, filho de Israel, não será consumido. Porque se você observar nessa relação humana de amor, né, de relacionamento, possa ser que num dado momento ele se esfrie. E se não cultivar, ele pode até se acabar, sim ou não? E o amor do ser humano é um amor em troca, de reciprocidade. É uma troca. Mas esse amor que nós estamos aqui, dentro desse amando os seus que havia no mundo, Ele amou-os até o fim. Um amor levado às últimas consequências. Um amor sacrificial. O Evangelho de São João diz: ninguém dá a vida. São João capítulo 15, vamos ler esse texto aqui, ó. E o versículo de número 13, se não falha a memória. Olha que coisa linda aqui. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. E Ele deu. Ninguém tem maior amor do que esse. Detalhe, irmão, ninguém ama como Deus. Não. Possa ser que exista um amor que se assemelhe ao amor divino aqui na terra, que é o amor de uma mãe para com o filho. É assim, não é, irmã Maria da Graça? Se você observar, isso é tão verdade, que às vezes um filho, por ser um infrator, e ele vai preso, todo mundo abandona aquela pessoa, aquele personagem. Mas a mãe vai estar lá, vai ou não vai? Eu já vi a história de uma mãe que a polícia pegou por causa da sua infração. Alguém passou no carro e aquele infrator, e alguém acusando ele fez isso, ele fez aquilo outro, né? Porque o ser humano, ele é rápido de fazer um juízo de valor da outra pessoa, né? Aí de repente alguém diz: ele não presta, ele não vale nada, e a mãe chorando pelo canto: ele pode não prestar para você, mas ele continua sendo meu filho. É assim, não é? Mas só que nessa relação de amor, né, Jesus, Ele não somente demonstrou o seu amor, mas Ele deu a sua vida. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui nessa noite. Será que esse amor é levado até as últimas circunstâncias? Será que você, marido, daria a sua vida pela sua mulher? Será que você, esposa, daria a sua vida pelo seu marido? É, irmão? Será? Daria? Mas Jesus, Ele deu a sua vida, porque o amor, ele é seguido de obras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E esse amor levado às últimas circunstâncias é tão importante aqui, irmãos, que Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia. O momento não era bom, ele ia ser entregue aos soldados. Ele sabia da maldade do coração dos homens. Ele sabia que ia ser preso, ele sabia. Ele sabia que ia ser vilipendiado, ele sabia. Ele sabia que ia ser traído naquela reunião de ceia, ele sabia. Ele sabia que seria abandonado por todos os seus discípulos, ele sabia.
Mas ele não perdeu a postura e a grandeza do que era, não. A Bíblia diz que ele naquela reunião depois pôs uma água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. Agora imagina, irmão, Jesus lavando os pés dos discípulos. Hein? Aí ele começou a lavar um, começou a lavar o outro. Quando ele foi lavar o pé de Pedro, ele não quero ser lavado. O Senhor é Senhor, nós somos servos. Aí Jesus disse: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Aí Pedro recuou e disse: então lava-me, Senhor, eu preciso ser limpo. Eu preciso ser limpo. Chora, cara. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora imagine, irmãos, Jesus limpando os pés dos discípulos das estradas poeirentas da Palestina. Você imagina? Aí ele chega diante de um traidor chamado Judas Iscariote. Que Deus abomina a traição e a infidelidade. Sim ou não? Desde o princípio. Desde que Adão, que fora confiado ficar no jardim, que teve a informação de que não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas ele, enganado pela serpente, ele traiu a confiança de Deus, né? E aí de repente quem estava lá? Judas, que havia com um beijo lhe traía Jesus. Irmão, e detalhe, Jesus sabia ou não sabia que Judas era traidor? Mas quando foram para prender Jesus, sabe o que Jesus disse para ele? Amigo, a que tu viestes? Ou seja, Jesus estava dando a oportunidade para Judas mudar de posição e do que o diabo havia colocado no seu coração. Agora, irmão, imagine Jesus agora diante desse ato, com a bacia de água, com a toalha cingida, começar a lavar os pés de Judas Iscariote. Irmão, você faria isso? Você lavaria os pés de alguém que quer ver o teu mal, quer ver o teu fim, que entrando na conspiração contra a sua vida? Se nós formos honestos, diremos que não. Sim ou não? Se fosse talvez eu que estivesse naquela reunião, aproveitava a oportunidade que quando Judas estendesse os pés, eu daria um jeito de pegar um martelo e dar uma chapolada na unha encravada dele. Mas ele não fez isso, não, irmãos. Ele se equilibrou e ele começou a lavar os pés dos discípulos, um após um, porque Jesus estava vivendo um momento crucial ali. Ele não levantou: eu vou pregar mais um sermão. Não, o seu coração estava triste. Ele sabia que seria levado para a cruz. Ele sabia que seria humilhado. Ele sabia que seria traído, mas ele amou até o fim. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, meu irmão. Porque este amor alcançou a nossa vida, alcançou a nossa alma. O seu sangue fora derramado por amor de nós, para salvar a minha alma, para salvar a sua, para livrar a tua família da perdição, do crime, das drogas. Ele nos amou até o fim. Ei, rapaz, chore, meu pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Mas ele veio para servir, porque no reino de Deus não existe estrela, não. O maior é o que serve. E detalhe, ele mostrou claramente a lição do serviço, e que não presta para servir não serve para mais nada. Porque na igreja, no reino, no evangelho, não existe lugar para status,
Não existe lugar para ser degradado. Não existe lugar para alguém que é importante. Não existe lugar para quem é estrela. A única estrela que tem que brilhar aqui é Ele. Por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Nós somos, como diz o apóstolo Paulo, dentro de um vaso de barro existe dentro de nós um tesouro. Todos nós somos de barro, mas dentro existe um tesouro. E a glória e a excelência do poder não é nossa, mas sim de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, o nosso exemplo maior, veio para servir. Servir o que tinha de mais precioso. Porque tem gente que até serve, mas serve pela metade. E não serve por completo. Não. Mas Jesus serviu o que tinha, o que Ele deu, a sua própria vida. Ele disse assim: a minha vida ninguém a tira, a minha vida eu a dou, para depois tornar a trazer. Entrega, né, irmãos? Detalhe. Ele deu a sua vida por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. O seu sacrifício, a sua alma, como diz o profeta Isaías, fruto do seu sacrifício. Uma multidão de salvos espalhados por todas as nações do mundo, fruto do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele salva em Portugal, Ele salva na Nigéria, Ele salva na África, Ele salva na China, na Coreia. Aonde houver um coração arrependido, o seu amor alcançou. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Mas Jesus entrando ali em Jerusalém, sabendo que seria traído por um dos seus discípulos, ele disse assim: aquele que come comigo no meu prato levantou contra mim o seu calcanhar. Ele sabia que seria abandonado. Ele sabia que tudo que estava escrito acerca dele não poderia ser mudado. Ele sabia que seria preso. Ele sabia que seria crucificado. Ele sabia disso, que o soldado ia transpassar uma lança no seu lado. Ele sabia. E não somente ele sabia, mas o centurião, quando foi oferecer o sacrifício, e quando ele viu aquele cenário, que Jesus bradou ali na cruz do Calvário, e os céus se enegreceram, ele começou a reconhecer se verdadeiramente era o Filho de Deus. Detalhe, irmãos, não são todas as pessoas que reconhecem essa proposta do Evangelho. A Bíblia diz que quando ele foi colocado em Jerusalém, uma cruz central, havia à direita e à esquerda 2 malfeitores. A Bíblia não revela o nome daqueles homens, se o da direita, se o da esquerda, não. A tradição católica chega até a dizer o nome de um. Quem é que se lembra? Quem lembra do homem? Dimas, né? Dimas. Existe toda uma história acerca desse cidadão chamado Dimas. Mas aí, quando ele estava na cruz do meio, não se sabe se o da direita ou da esquerda, um deles começou a praguejar, dizendo: olha, tu não és o Filho de Deus. Aproveita o ensejo, salva a ti mesmo e a nós. O outro, que a tradição chama de bom ladrão, não sei se tem bom ladrão, mas ele começa a questionar aquele homem: tu ainda não temes a Deus, estando sob mesmo a condenação. Nós estamos aqui porque os nossos feitos mereceram, mas ele não. Ele é justo. Aí ele olhou para aquele homem da cruz no meio e viu nele um senhorio dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque ele entendeu a proposta do Evangelho. O Evangelho é perdão, o Evangelho é amor, o Evangelho
ele sabia que seria morto, mas a morte não pôde travar o nosso Senhor. Não pôde. No terceiro dia, as Marias saíram de madrugada para embalsamar o corpo do Senhor. E elas saíram com o coração entristecido, mas saíram. Quando chegaram na entrada do sepulcro, o que é que elas encontraram lá? Uma pedra removida. E um anjo do lado: por que procurais entre mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. O nosso Deus está vivo, irmão. O nosso Deus ressuscitou. Ele venceu os grilhões gelados da morte. Ele está vivo. Ele reina. Ele é Senhor. Ele é Senhor. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque o seu sacrifício gerou no nosso coração a salvação da nossa alma. Você é feliz pela sua salvação, meu irmão? Você é feliz pela sua salvação? Então vamos louvar o Senhor aqui, ó, 166 da nossa árvore cristã. Já estamos encerrando esse trabalho no nome de Jesus. 166. Mas você vai louvar com que você é salvo de verdade mesmo. Não existe dúvida no coração daquele que foi alcançado pela graça. A graça, o pastor estava falando hoje na reunião, existe a graça comum, todos recebem. O ímpio, ele recebe a graça comum, ele recebe vida, ele recebe prosperidade, sim ou não? Ele muda de carro, a sua empresa prospera, isso é graça comum. Mas existe a graça salvadora, que é aqueles que entendem o projeto da salvação, e que assim como nós fomos alcançados por ela. E além da graça salvadora, também existe a graça capacitadora. É aquela quando o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó: foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me envergonhar, a fim de que não me exalte. E por 3 vezes eu orei ao Senhor. E sabe o que ele me disse? Paulo, a minha graça que basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Porque quando tu pensas que é fraco, aí tu és forte. É a graça capacitadora que nos capacita no momento mais crucial da nossa vida, quando todos pensam vai morrer, vai acabar, vai não. A graça chega e te coloca de pé uma vez mais. Aleluia. Oh, Cristo, Jesus te chama. Sim, te chama o pecador. Ah, Jesus que salva e ama, vem agora sem temor, deixa entrar na glória.
trabalho e anunciando aos irmãos que logo após a oração final nós vamos servir ceia aos irmãos. Irmãos que não tomaram ceia já tomam o seu